Hoje, a gente vai mergulhar numa fábula espiritual que tem um título, no mínimo, curioso: O Ganso que se tornou um pato. Vamos explorar juntos a mensagem bem profunda que essa história carrega. E para a gente já começar a pensar, fica aqui uma provocação. E se a segurança, essa coisa que todo mundo busca, custasse a alma? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa história. Olha só como a história começa, com essa imagem de pura liberdade, de poder. Tenta imaginar essa cena, um bando voando junto, em perfeita formação, cortando os céus, donos do seu próprio destino. É aqui que a nossa jornada de hoje começa. Então, bora entender melhor como era essa vida lá nos céus, a vida desses patos selvagens. Pois é, a vida deles era essa moeda de dois lados, sabe? De um lado, uma liberdade total, uma sensação de plenitude, uma beleza que a gente mal consegue descrever. Mas por outro lado, essa liberdade toda tinha um preço, exigia um esforço danado, trazia riscos e um perigo constante. Podia ser o tempo, podiam ser predadores. E é bem aqui que a coisa toda muda de figura. É o grande ponto de virada da história. Uma escolha aparece, uma troca, que vai alterar completamente o destino de um deles. Lá do alto, no meio do seu esforço diário, um dos patos olha para baixo e vê uma vida completamente diferente. Uma vida sem nenhuma daquelas dificuldades que ele conhecia. Nossa, parecia o paraíso na Terra, né? Comida farta, segurança, tudo tranquilo. A sementinha da tentação foi plantada ali, naquele momento. Então, o dilema fica escancarado, preto no branco. De um lado, a vida selvagem, que oferecia liberdade, mas exigia esforço e trazia risco. Do outro, a vida doméstica, com segurança garantida, comida pronta e total tranquilidade. A escolha entre esses dois mundos estava posta. E no fim, o cansaço falou mais alto. O pato toma a decisão dele. Ele desce. Ele troca a imensidão do céu pela segurança de um cercado. Uma escolha que, ali na hora, parecia a mais inteligente de todas. E agora, agora a gente entra na parte das consequências. O tom da história muda. E o que a gente vê é um despertar doloroso e um profundo arrependimento. Sabe, essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi aos poucos. No começo, era só conforto. Mas os anos foram passando, e aquele pato que um dia cruzou os céus, agora estava gordo, totalmente acomodado. Ele literalmente se esqueceu de como usar as próprias asas, até que um dia, um som familiar lá do alto o desperta. Olhar para cima e ver o antigo bando voando em formação acendeu uma chama dentro dele. Sabe, não era só uma saudadezinha. Era uma dor profunda, a lembrança de quem ele realmente era. A lembrança da coragem, das manhãs geladas, da imensidão do horizonte. Tudo aquilo que ele tinha trocado por um pouco de conforto. E aí, no impulso, movido por essa emoção toda, por esse arrependimento, ele tenta. Ele junta cada pingo de força que ainda resta para fazer a única coisa que o coração dele pedia: voar de novo. A realidade, no entanto, foi um baque. Já era tarde demais. Aquele momento de decisão, a janela de oportunidade, já tinha se fechado. E por que ele não conseguiu? Simples. Ele já não era mais o mesmo. O corpo, acostumado a não fazer nada, não respondia mais. O espírito, que antes era selvagem, tinha sido domesticado. Ele se tornou uma versão de si mesmo que não podia mais alcançar os céus. E é assim que a fábula termina. De um jeito bem trágico, né? Ele conseguiu a segurança que tanto quis, a comida garantida, mas por dentro, ele estava completamente vazio. Tinha perdido a sua essência, o seu propósito. Ok, com a história contada, vamos agora tirar a casca e ver o que tem por dentro. Vamos à reflexão espiritual por trás de tudo isso. O coração da história toda é o que a gente pode chamar de a grande troca. É essa escolha de abrir mão da grandeza de um propósito divino em troca das conveniências de uma vida confortável e previsível. Pensa bem, uma vida com um propósito maior é igualzinha ao voo dos patos selvagens. É exigente, requer fé para encarar o desconhecido, perseverança para superar os desafios. É super compreensível que muita gente prefira a segurança da rotina. O problema é que o risco é justamente esse: perder o vigor, a capacidade de voar. E com isso, a fábula deixa de ser sobre um pato e passa a ser sobre a gente. Ela vira um espelho, um convite bem pessoal para a gente refletir. E aí fica a pergunta no ar, né? Será que estamos voando em direção a um plano maior? Ou será que já nos acomodamos num pouso permanente, na zona de conforto?
A fábula sugere que existe um chamado para as alturas, e não para uma vida presa na mediocridade. E para quem sente que as asas estão meio atrofiadas, a reflexão propõe um caminho, quase um plano de voo para recomeçar. Passos como se desintoxicar das facilidades, emagrecer o orgulho, romper de vez com o comodismo e, o mais importante, rejeitar a paralisia espiritual. Mas calma, a gente não termina com uma nota de desespero. A gente conclui com uma mensagem de esperança, a possibilidade de renovar as forças. Sabe, a história do pato é um alerta, mas não precisa ser uma sentença. A escolha de tentar decolar de novo, de buscar essa renovação, ela está sempre ali. A decisão de alçar voo é sempre possível. E para fechar, tem esta promessa poderosa que vem como uma resposta a tudo isso. Ela não fala em evitar o esforço, pelo contrário, fala em renovar as forças para a jornada. A imagem de subir com asas como águias é o contraponto perfeito para a história do pato que ficou no chão, deixando uma mensagem final de muita esperança e de força renovada.